Sabendo que x ao quadrado menos 6x mais m é maior que zero, para todo x pertencente aos reais, nós temos então que determinar qual é o valor de m, tá? Ou, né, para quais valores de m isso daqui é verdade. Então aqui nós temos uma inequação, tá? E perceba que a equação nunca dificilmente é um resultado, né? Algo exato. Geralmente é expresso num intervalo, tá bem? E como que a gente vai então analisar essa inequação aqui? Bom, primeiramente a gente vai isolar o nosso m, tá? Porque a gente quer determinar o m, então a gente tem que trabalhar, né, com valores que vão então nos dar dicas, né, de quais valores esse m pode assumir. Então, portanto, a gente vai isolar o nosso m. Como que a gente isola, né, nessa inequação aqui? Por exemplo, né, x ao quadrado menos 6x mais m maior que zero. A gente pode somar de ambos os lados aqui aquele processo rápido, né? Esse x ao quadrado e esse menos x vem aqui para o lado direito, trocando o sinal, tá? Ou você subtrai de ambos os lados x quadrado e soma, né, 6x para poder cancelar, mas eu acho que a gente já pode, né, fazer isso de forma direta, né? A gente não precisa fazer o passo a passo nessas questões de isolar variáveis, tá bem? Então o nosso m permanece do lado esquerdo, maior, o x é positivo, vem para cá negativo, então fica menos x quadrado, e o menos 6x, que aqui é negativo, vem para cá positivo, tá bem? Bom, isolamos o nosso m. Então agora perceba, o nosso m tem que ser maior que essa expressão x ao quadrado mais 6x. Menos x quadrado mais 6x. Tá bom? E como que a gente analisa isso, né? Aí é uma pergunta. Perceba, o nosso m, ele vai ser um valor real. Um número. Né? 2, 3, 4. Vai ser um número. E quando que um número é superior a uma função de segundo grau? Tá? Então, vamos analisar aqui, por exemplo. Perceba que essa função aqui é uma função que ela tem a concavidade voltada para baixo. Tá? Estou trabalhando com essa função aqui. Tá bem? Ela tem concavidade para baixo. Então, ela é uma função desse tipo aqui. Tá bom? Então, a gente tem que, na verdade, determinar uma constante, né, uma reta constante, que seja superior a essa parábola. Ou seja, que esteja acima do vértice dessa parábola. Tá bom? Por exemplo, se eu colocasse a minha reta aqui embaixo, a minha parábola, em parte, ela seria superior a essa reta. Tá? E quando a gente coloca assim, ó, m maior que menos x quadrado mais 6, a gente tem que verificar uma constante que seja superior, né? Não é nem superior igual, tem que ser superior. Tá? Se o que fosse menor ou igual, poderia, né, interceptar em um ponto essa parábola. Como é só maior, ela tem que ser superior a essa parábola. Tá bem? E para determinar então esse m, é muito simples, tá? Olha só que bacana. Vamos representar primeiramente essa parábola. Tá? O que a gente precisa determinar? Quais são os valores que a gente precisa colocar no gráfico para poder esboçar um desenho de uma parábola? A gente precisa da interseção com o eixo y, das raízes e do vértice. Tá bom? Então perceba, eu vou chamar essa f, vou chamar f de x, esse lado direito dessa equação. Tá? Então a minha função é menos x quadrado mais 6x. Tá bom? Perceba que não há coeficiente, né? O nosso termo independente é zero, portanto a gente já sabe que ela vai passar pela origem, né? Porque esse termo independente é o ponto em que ela cruza o eixo y. Como esse ponto é zero, então vai passar exatamente pela origem. Para determinar as raízes, a gente precisa igualar isso a zero. Tá bom? X ao quadrado mais 6x igual a zero. Como a gente está trabalhando com uma função de segundo grau incompleta, a gente pode colocar x em evidência. Colocando o x em evidência, a gente fica com menos x mais 6. Correto? Se você multiplicar, você volta nessa expressão aqui de cima. Quando a gente coloca assim, a gente sabe que um valor de x é zero. Porque se você multiplicar por zero
Esse parênteses vai zerar e você vai então manter a igualdade. Mas esse termo dentro do parênteses também pode ser zero. Então a gente vai chamar que menos x mais 6 também pode ser igual a zero. Então esse x vem aqui para a direita, positivo. O nosso x então pode ser igual a 6. Tá? Se você coloca x igual a 6, vai ficar menos 6 mais 6 que dá zero. 0 vezes x vai dar zero. Então as nossas raízes são x igual a 6 e x igual a zero. Tá bom? O que falta então para a gente determinar o esboço dessa parábola? Falta encontrar o x do vértice e o y do vértice para ter a coordenada do vértice. Né? O x do vértice é menos b sobre 2a. Tá bem? Quem é o nosso b? Nosso b é o 6. O nosso a é menos 1. Então a gente vai ter menos 6 dividido por 2 vezes menos 1. Isso vai dar menos 6 dividido por 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Então esse é o nosso x do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Quem é o nosso delta? É b ao quadrado. Quem é b? É 6, então vai ficar 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o a nosso a é menos 1. Vezes o c, que é 0. Isso aqui tudo dividido por 4 vezes o nosso a, que é menos 1. Tá bem? Então perceba, né? Essa parte aqui vai zerar, porque a gente vai ter um produto por zero aqui, né? Um fator que é zero. Então isso aqui vai cancelar. Vai ficar 6 ao quadrado, que dá 36. Com esse menos, fica menos 36. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Tá bem? Eu acho que aqui não vai aparecer no vídeo para vocês, né? Não aparece ainda, né? Então, menos 36 dividido por menos 4, isso aqui fica 9. Positivo, né? Menos com menos dá mais. Então, nós acabamos, né, de encontrar o nosso vértice. Nosso vértice é 3 e 9. Portanto, a gente pode, então, determinar um esboço dessa nossa parábola. Tá bom? Aqui x e aqui a nossa f de x. As raízes são x igual a 0 e x igual a 6. Tá? 0 e 6. O nosso vértice, né, é 3 no x e 9 no y. Tá bom? Então, ligando os pontos aqui, nós temos então essa parábola aqui. Tá? Esta parábola aqui. Com cavidade voltada para baixo, porque o nosso a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, é negativo. Tá bem? Então aqui está a nossa parábola menos x quadrado mais 6x. Agora eu pergunto para vocês. Para que valor de m? Lembra que o m é uma constante, tá? E a equação de uma constante é uma reta que ela é paralela ao eixo x. Agora eu pergunto, qual é o menor valor de m, tá? Para que ele seja sempre maior que essa nossa função, tá? Ah, professor, será que é 3? Se eu colocar m igual a 3, eu vou ter que fazer uma reta aqui, tá? Perceba, ó, nesse intervalinho aqui, a nossa função ela é superior, está acima dessa reta. Então, o nosso m não pode ser 3, tá bom? O nosso m tem que ser quanto? Ele tem que ser maior que a ordenada do vértice, tá bom? Ele tem que ser maior que 9, porque exatamente no 9 ele vai tocar num ponto, tá bom? Mas perceba que eu falei maior que 9 e não maior ou igual que 9, tá bem? Então, portanto, o valor de m tem que ser superior à ordenada do vértice dessa equação de segundo grau. E daí a gente consegue então formalizar isso numa resposta, tá? Então a gente coloca então como solução, tá? M pertencente aos reais, tal que m seja maior que 9. Tá bom? Qualquer valor acima de 9, né? Essas retas aqui em cima sempre vai ser superior à nossa parábola, que satisfaz então a nossa inequação.
que m sempre vai ser maior que essa parábola.